Tratado como um verdadeiro templo do automobilismo, o circuito de Spa-Francorchamps tem uma vasta história para contar. Antes de sua reforma, o traçado do circuito belga era extremamente desafiador, mesmo parecendo ser simples. Longo e sem segurança, a pista provocava uma sensação mista entre os pilotos, que entendiam que ela poderia ser uma verdadeira armadilha esperando por um erro ou por uma quebra. O circuito de Spa-Francorchamps teve o início de seu desenvolvimento em 1920. Com o projeto de Jules Letier e Henri Langlois Van Oppen, o traçado se utilizava das vias públicas entre as cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot. Gigantesca, a pista seguiu o padrão da época, que geralmente utilizava grandes circuitos com pouca ou nenhuma segurança tanto para o público quanto para os pilotos. A corrida inaugural foi marcada para o mês de agosto de 1921, mas acabou cancelada por um motivo bastante inusual. Para disputar a prova, apenas um único piloto decidiu se apresentar. A estreia da nova pista finalmente se deu no ano seguinte, 1922, e 2 anos depois já recebia o primeiro grande evento, as 24 horas de Francorchamps. A fama da pista, que já era grande, aumentou ainda mais quando seu primeiro Grand Prix foi realizado em 1925. Na época, as corridas de grande prêmio estavam aos poucos se organizando, mas eram nada que se pudessem comparar com as de hoje em dia. O primeiro traçado de Spa-Francorchamps era bastante rápido. Contando com vários trechos de alta velocidade, a pista exigia dos pilotos o gerenciamento de velocidades médias maiores do que as normalmente vistas em outros traçados. Todo o circuito fica localizado em uma área rural da região das Ardenas belgas, e o traçado que servia para abrigar a corrida permanece sendo utilizado como estrada na vida cotidiana até hoje. Por ser uma via pública e de grande extensão, o traçado era cercado por árvores, cercas, postes e até mesmo casas de moradores. Até 1970, a segurança disponível aos pilotos se resumia a alguns fardos de palha espalhados pela pista, além de cercas que já existiam para o uso comum. Os pilotos sabiam que não podiam se dar ao luxo de errar, sob a pena de sofrerem ferimentos graves ou pior. Por ser extremamente rápido para a época, o traçado exigia dos pilotos uma técnica mais calma e concentrada o suficiente para controlar o carro em alta velocidade entre 3 e 4 minutos de forma praticamente ininterrupta. A maioria das curvas era feita a quase 290 km por hora e em geral não eram planas, o que aumentava ainda mais a dificuldade na direção. Mesmo com todo o perigo, os pilotos enfrentavam um verdadeiro dilema. Bastava diminuir um pouco a velocidade ou frear um pouco antes das curvas, que o tempo era drasticamente prejudicado, não em décimos como é hoje em dia, mas em segundos. Da mesma forma, os pilotos que conseguiam um ajuste fino melhor adaptado ou que conseguissem sair das curvas acelerando um pouco antes do que os adversários terminavam com grande vantagem nas provas. Esse equilíbrio, que mais se assemelhava a andar em uma corda bamba, acabava fazendo as suas vítimas. No GP da Bélgica de Fórmula 1 de 1960, a corrida vivenciou um dos fins de semana mais trágicos da categoria. Vários acidentes aconteceram durante o evento e, em questão de 15 minutos, 2 pilotos faleceram em acidentes durante a prova. Na sexta-feira, Mike Taylor perdeu o controle de seu Lotus Climax a 260 km devido a uma quebra no sistema de direção. O piloto inglês foi arremessado para fora do carro e atingiu uma árvore em cheio. O impacto foi tão grande que a árvore cedeu. Taylor teve múltiplas fraturas e lesões graves, mas sobreviveu. A segunda vítima na pista foi o Stirling Moss. O piloto bateu no dia seguinte enquanto contornava Burneville. No acidente, Moss quebrou as 2 pernas e o nariz, perdendo completamente as chances de disputar o título. Durante a corrida, a tragédia. Chris Bristol disputava a 6ª posição com o piloto William Maries, quando acabou saindo da pista com o seu Cooper Climax quando contornava a curva Malmedy. O piloto morreu na hora. Diferentemente do que acontece hoje em dia, os fiscais atenderam o acidente e a corrida permaneceu em curso sem interrupções. 5 voltas após o acidente, Alan Stacey estava pilotando sem problemas, quando um pássaro acabou atropelado pelo piloto. A ave atingiu em cheio o rosto do piloto, que contava com o capacete sem a face coberta. Inconsciente, Stacey subiu em um morro, entrou na vegetação e caiu em um descampado. Bristol tinha apenas 22 anos e Stacey tinha 26. Em 1969, o GP de Fórmula 1 acabou boicotado pelos pilotos, devido à insegurança. Só naquela década foram 10 as fatalidades, e as mudanças pedidas pelos pilotos não foram atendidas. No ano seguinte, em 1970, guardrails foram instalados na pista, aumentando a segurança do traçado, pelo menos em parte. A Fórmula 1 voltou ao circuito após a instalação de uma chicane na Malmedy, mas mesmo assim a velocidade era alta demais.
A corrida teve o mexicano Pedro Rodrigues vencedor com a BRM e Chris Amon chegou em segundo com o March. Com o cancelamento do GP novamente em 1971 e a sua transferência para o circuito de Zolder, Rodrigues se tornou o último piloto a vencer na versão antiga do traçado. Combinado com a alta velocidade, o clima era outro fator de medo para os pilotos. Por ser uma pista tão grande, o clima durante as provas não era uniforme, e para piorar havia ainda a influência da Floresta das Ardenas. Dependendo do tempo, haviam partes do circuito com pista seca e outros poderia estar chovendo. O medo não estava reservado apenas para os pilotos da Fórmula 1, mas também para pilotos de outras categorias. A etapa de 1000 km válida pelo Campeonato Mundial de Carros Esportivos foi realizada pela última vez em 1975, voltando a Spa 7 anos depois, em 82. De todos os pilotos da Fórmula 1, Jack Stewart foi provavelmente aquele que mais lutou pela segurança de Spa. Jack pediu por mais segurança na pista desde antes de 66, quando sofreu um grave acidente na pista. O seu BRM escapou nas curvas da Masta, atravessou a cabana de um lenhador, atingiu um poste e acabou de ponta cabeça em uma vala. O combustível do tanque jorrava pelo carro e em especial no corpo de Stewart, que sofria com 2 costelas quebradas e estava preso ao carro. Após 30 minutos, os pilotos Graham Hill e Bob Bondurant apareceram para ajudar e conseguiram remover o piloto, que foi levado ao hospital de forma completamente improvisada. O acidente incentivou Stewart a tentar o boicote dos 1000 km de Spa daquele ano, mas os pilotos da categoria não seguiram. Outro momento horrível aconteceu com Hans-Joachim Stuck e Jochen Mass em 72. Durante um pit stop noturno das 24 horas de Spa, Stuck alertou seu companheiro para tomar cuidado com pedaços espalhados na Masta Kink. Mas entrou no carro sem entender e chegou na curva esperando ver destroços de algum carro no caminho. Os pedaços no qual Stuck se referiam eram os restos mortais de um fiscal. O traçado original de 15 km sofreu várias alterações durante o seu uso. Em 1930, a Malmedy contava com uma chicane que acabou removida para aumentar a velocidade. A curva foi reinstalada em 1935. 4 anos depois, a viragem de l'Ancienne Douane foi removida, formando a sequência Eau Rouge com a Radion. Em 1947, por sua vez, a chicane da Malmedy foi novamente removida, dando lugar à sequência de curvas da Masta. A ligeira curva à direita, que originalmente era Hollowell, foi eliminada. A Stavelot, que era uma curva bastante fechada, também foi modificada e se tornou uma curva mais suave e bastante rápida. A distância foi diminuída para 14 km e 100 metros. Em 1979, Spa-Francorchamps finalmente recebeu uma grande reforma, que diminuiu o comprimento da pista para 6 km e 947 metros. Desde então, o traçado sofreu poucas mudanças e se tornou o clássico que é hoje em dia. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!